Oi, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um episódio Desafio de Ser Você, em Histórias que Inspiram. E hoje temos outra maravilhinda aqui para contar e dividir, compartilhar conosco a sua experiência, as suas vivências, né, e as suas superações. Então eu vou aguardar ela chegar aqui. Oi, Conce, seja bem-vinda. Hoje estamos aqui em mais um episódio, né, do Desafio de Ser Você. E eu sempre falo que eu sou privilegiada, né, nesse quadro. Só tem mulher maravilhinda, né, que vem aqui, mulheres que são muito abençoadas por Deus, né, todos nós somos, mas que superam cada dia seus desafios para conseguir ser melhor, né, não do que o outro, mas melhor do que nós fomos ontem. O que eu posso melhorar, né? E vamos aguardar a nossa convidada que já chegou. Né, na nossa live. Já mandei o convite e agora é aguardar ela chegar. Olá! Bom dia. Bom dia, tudo bem? Hoje a gente tem a Renata aqui com a gente para compartilhar um pouquinho, né? Hoje a gente já está no episódio, acho que 30, Rê, de histórias que inspiram. Bastante por aí. E hoje a gente tem a honra, eu falo que eu sou muito privilegiada, porque eu só tenho mulher linda aqui, né? Que vem Oh, contar um meu pouquinho da Deus. sua história, um pouquinho, né, do desafio do que é, né, ser quem nós somos, né? Porque olhando de fora sempre parece tudo mais fácil, né, Renata? Tudo lindo, né? Tudo lindo. Seja bem-vinda. Instagram, Uma honra você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, né? Para poder compartilhar um pouco da sua história, da sua vivência com a gente. a honra E foi aí eu quero minha. que você Foi se minha. apresente. Então, eu sou a Renata Augusto. Esse termo eu sou, né? Ele veio depois da gestão emocional. Já tinha bastante aquilo caracterizado em mim, né? Quem eu era. Mas em alguns momentos da vida eu percebo assim que principalmente nós mulheres a gente se perdemos. Talvez por tentar resgatar o outro, talvez por tentar resgatar uma carreira, a gente se perde. E eu tava bem perdida, né? Hoje eu falo assim, hoje eu me encontrei, eu sou a Renata Augusto, eu sou essa pessoa realmente intensa, essa pessoa, eu falo assim, tenho assim, essa questão de realizar, dessa ansiedade, mas hoje não deixo essa ansiedade me dominar. Tenho 29 anos, sou casada há 3 anos, estou no meu segundo casamento. Não tinha filhos, ganhei 3 filhos de presente, porque, como a Geisa fala, né, a vida acontece acontecendo, e eu nunca planejei ter filhos. E aí, de repente, eu ganhei 3 crianças na minha residência. Isso foi uma coisa que me impactou bastante, né? E eu falo que isso fez eu buscar também encontrar essa nova Renata, né? Salvar ali e resgatar essa nova Renata. Eu sou engenheira, sou técnica eletrotécnica, comecei os estudos bem cedo, né? Bem antes das outras pessoas, eu já estava ali buscando conhecimento. O curso técnico eu comecei com aos 16 anos, terminei ali aos 19, logo ingressei na faculdade. Não foi fácil o período da faculdade, eu falo que eu passei quase, vamos falar assim, o curso de engenharia assim, eu passei quase 7 anos. Eu falei assim, eu já sou doutora. Porque eu tinha muito foco no trabalho, né? O meu foco sempre foi muito no trabalho. Eu sou ali com a questão dos sabotadores, o meu hiperrealizador é um pouquinho alto. Então, eu sempre busquei essa realização profissional, né? Antes, assim mesmo, da pessoal. Então, assim, essa é a Renata que aonde chega, o pessoal fala assim, você é muito expansiva, você é muito comunicativa, apesar de ser tímida. Eu falo, eu sou tímida, mas como as pessoas, né, às vezes só vê esse lado bem de expansão, não reconhece ali a questão da timidez. Hoje mesmo aceitar o desafio, vou falar para você. A colega minha falou assim, nossa, que show! Eu falei assim, show, eu tô aqui, vou aceitar o desafio. Mas é assim, né, Renata? A gente vai. A cada degrau que a gente vai passando, né? Você vai se fortalecendo. Então, assim, você já superou tantos desafios,
né? Sim. E a comunicação, eu falo porque eu também sempre fui muito tímida, né? E aí, as pessoas que me conhecem lá de trás, assim, que falam assim, nossa, a Juliette tá fazendo live, tá escrevendo um livro, assim, nossa, nem é a mesma pessoa. E realmente, eu não sou mais aquela mesma pessoa, né? Carrego a minha essência dentro de mim, né? Mas o meu comportamento, né? Que eu falo que a timidez é um comportamento, Sim. né? Conforme as emoções que a gente sente, a gente se paralisa, né? Então, aquilo que você vai trazendo da sua infância, de às vezes de não falar, né? Porque a timidez faz a gente ficar retraída, escondida, né? E tudo mais. E a gente vai aprendendo muito isso, né? E a gente aprende dentro da gestão emocional a um dia por vez, né? Um Sim. dia por vez, você olhando um degrauzinho por vez, né? Então, como criança, você era tímida, não falava? Ou mesmo assim você já era bem Quando, comunicativa, não, mas era tímida? quando eu era criança, eu sempre tive os meus momentos, né? Eu falo assim que eu sou bem de fases. Eu tinha a fase ali de ficar comunicativa com a minha mãe, eu sempre fui muito curiosa. Aquela criança que pergunta as coisas, que conversa, que quer estar na roda dos adultos, eu sempre fui essa criança. Mas eu era a criança que também gostava da minha individualidade, gostava de fazer ali minhas tarefas quietinha. Eu tenho bastante o jeito metódico, né? As pessoas, até o melancólico, ele se encontra bastante comigo nessa questão da metodologia e tudo mais. Mas em alguns momentos eu tinha os meus momentos. Aí eu, na gestão emocional, né, depois que a gente começa a estudar, que eu vejo assim, rapaz, eu acho que eu ficava transitando entre os temperamentos desde criança. E assim, e o mais engraçado é porque quando eu conheci a Geisa, né, eu conheci ela no evento da empresa, eu tava carregada de a Renata é chata, a Renata é a enjoada, a Renata. E eu me via assim, eu me via daquela forma. E quando eu conheci ela, eu estava numa fase buscando o equilíbrio. Eu queria ter um equilíbrio de vida e um equilíbrio entre o pessoal e o profissional, entre quem eu era, vamos supor, com o meu pai e com a minha mãe. E eu consegui, eu falo assim, com todas as letras, que hoje eu consegui me enxergar e transitar, buscando assim esse equilíbrio. Tanto é tão engraçado que eu buscava tanto esse equilíbrio que eu sempre falava nessa palavra equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. E hoje já não. Hoje já é leve, já é natural transitar entre os temperamentos e saber, peraí, a Renata é essa, mas hoje eu preciso desenvolver esse papel. Não que ali naquele momento eu coloquei a máscara, né? Mas eu estou desenvolvendo aquele papel. Porque eu vou falar uma coisa para você. Lá no mapa, eu sou sanguínea. Mas de vida eu sou colérica. Aí eu falo assim, nossa, mas ser sanguínea é muito melhor. Porque a sanguínea carrega, assim, principalmente nesse momento, a comunicação, né? De você se comunicar, de você fazer as coisas ali, de interagir muito com as pessoas, né? Então, por exemplo, nesse momento aqui, a gente está tendo que ser sanguínea, né? Então, por exemplo, eu sou uma fleumática sanguínea, né? Mas muitas vezes eu não falava, eu me escondia, né? E ao mesmo tempo eu também era metódica. Então, eu ficava assim, muito analítica, assim, então tinha que ter a planilha, tinha que ter o checklist, tinha que ter os negócios ali para mim saber assim, nossa, eu já fiz tanto de coisa isso e tá faltando isso. Mas o problema não é nem você fazer o checklist, né? Porque a gente aprende que para você ir se encontrando, se pontuando onde você está, você precisa estar exercendo o estado de presença, né? A Sim, coisa pega quando você fala assim, nossa, você fez lá 1000 coisas, vamos colocar lá 20 coisas da sua checklist, faltou uma coisa, duas, fala assim, gente, não consegui fazer direito nada hoje, né? sim. Então, isso fez diferença na sua vida, porque a gente sempre via ali, né? Lembra no início, a Renata com o checklist ali, a gente falava assim, gente, como ela consegue, né? As meninas, como ela consegue fazer daquela forma? Mas é porque já vinha de você isso, né? Sim, na verdade, eu aos 25 anos, eu me encontrei assim num pior, vou falar assim, no pior cenário que eu poderia ter me encontrado. E foi muito nova, né? Com 25 anos eu já estava ali cheia de problemas de saúde, cheia de problemas pessoais, cheia de problemas até profissional. Por quê? A Renata, ela era carregada de reatividade.
a Renata era uma mulher muito estressada, a Renata era uma mulher muito nervosa, intolerante com tudo. Então, aos 25 anos eu parei. Eu tava ali num processo ali de término de namoro, praticamente um casamento com o meu esposo, o meu atual esposo. Então, literalmente, eu tava um caos. Eu vejo hoje algumas mulheres, né, e eu fico assim, por que, né, que a gente, eu falo assim, hoje eu tenho que buscar inspirar novas mulheres. Porque eu já estive naquele campo de dor. E às vezes as pessoas acham que a gente está naquele campo de dor porque a gente gosta, porque é bom, mas não é. Na verdade, a gente está ali pedindo quase que um socorro, uma ajuda. E aos 25 anos eu busquei ajuda, eu busquei bastante ajuda. E só que, como eu sou essa pessoa que gosta de estudar, e gosta de ler, e gosta de aprender, e muitas das vezes aprendo muita coisa sozinha, eu busquei ajuda com terapia e tudo mais, mas eu não consegui encontrar. Então foi quando eu parei e falei assim, eu tenho que olhar para dentro de mim. O que está acontecendo? Eu passei por séries de problemas de saúde, né? Problemas relacionados à questão de útero, que é muito sério para a mulher, mas eu não tenho filhos. Então, eu passei por vários problemas relacionados a isso. E eu vi que as coisas estavam esbarrando no emocional. Então, eu vi que eu era muito expansiva, queria abraçar o mundo, fazer mil e uma coisa. A Renata não conseguia ler um único livro por vez. A Renata tinha que ter 2, 3 livros. A Renata queria fazer curso, a Renata se inscrevia em 4 cursos. E ela queria dar conta de tudo. E ela não dava conta. E ela queria abraçar a família, carregar ali os pratinhos, como a Geisa fala, equilibrar os O pratinhos. Eu polvo. não tava A mulher polvo. tudo e queria fazer tudo. E aí eu falei, parei, respirei. Falei, eu tenho que me encontrar, eu tenho que me resolver. Foi quando eu busquei ajuda na questão do enneagrama. Eu comecei lá no enneagrama. E lá no enneagrama o meu tipo é o tipo 7, né? Que é o otimista, o entusiasta. E lá fala, o pior, o pecado é a gula, querer fazer tudo ao mesmo tempo e muita coisa. E a principal dica dele foi: liste as tarefas, liste o que você vai fazer, anote. E aquilo ali entrou como uma luva para mim, porque eu estava perdida, e aí por isso que, né, ali na gestão emocional eu estava com 28 anos, por isso que em 3 anos eu mantive o checklist, a agenda, a rotina ali muito, muito bem organizadinha, para mim não me perder, para mim não me perder, porque eu vou falar uma coisa, esse resultado é bem. Gente, eu acho que o TDAH tá batendo forte demais aqui. Porque ontem, quarta-feira, eu tava cumprindo coisas da minha agenda de segunda. Aí eu até pensei comigo, se as meninas da gestão emocional vissem isso daqui, elas me matavam. Não, Pelo contrário, né? Você vai aprendendo que, apesar do checklist, existe a Renata, né? Que às vezes naquele dia, uma tarefa que você às vezes faz uma previsão lá que vai durar tipo umas 2 horas, 3 horas, demora 2 dias, 3 dias, dependendo, para poder concluir. Aí você não vai dar o check lá, né? Então, sim, mas aí teve passos. Porque, por exemplo, eu fazia meu checklist assim, eu colocava assim, hoje, vamos por exemplo, aí vou fazer a folha, um exemplo, né, de pagamento. Aí, dentro da folha de pagamento, eu tenho o ponto, né, eu tenho os lançamentos, eu tenho tudo mais. Então, enquanto não fizesse os pequenos passos, então eu colocava uma mega tarefa, eu não colocava assim, pequenas, né, passos, igual né? E aí aquilo não ficava concluído num dia só, por exemplo. E aí você se cobrar por aquilo, né? A Geisa sempre brinca, né? Que principalmente na gestão emocional, ela falou assim, como a COP, né? A COP acaba atraindo muita empreendedora. E o que a empreendedora é? Hiperrealizadora. A, a empreendedora, na grande maioria das vezes, é insistente, porque você quer fazer da melhor forma, você acaba sendo muito prestativa, né? Porque a gente acaba trabalhando com prestação de serviços, tendo que atender o outro, né? E aquilo, juntando principalmente os 3 mais comuns da empreendedora, né? Que é o prestativo, o hiperrealizador, o insistente e o hipervigilante, né? Porque daí as coisas não dão certo, né? E é aí a pessoa entra outro pior. naquele emaranhado, né? Mas
você falou que muito cedo você já começou a buscar, né, essa questão do autoconhecimento por si só. Eu sempre falo que a nossa alma, né, a nossa essência, ela vai nos cutucando, né? Falei, isso não tá bom, E né? Vai por aqui, ainda vai por mais ali, né? percas, né? Eu assim, comecei a marcar as percas que eu já tinha tido. E por esse hiperrealizador, eu não enxergava dessa forma, né? Eu perdi, eu falo assim, eu perdi um casamento, não que eu ia conseguir salvar esse casamento, talvez realmente ele não teria ali salvação. Porém, as minhas atitudes levou a isso, né? A atitude de querer realizar mais na vida profissional fez eu não ter o equilíbrio na vida pessoal. E eu falo para você assim, eu divorciei, meu primeiro divórcio foi aos 22 anos, porque eu casei muito cedo, muito nova. E eu, um dia, uma colaboradora que trabalhava junto comigo, inclusive é minha amiga hoje, ela falou assim para mim assim, Renata, pode te falar uma coisa? E aquilo ali eu falei assim, pode. Ela falou assim, Renata, na vida profissional, vou usar a expressão que ela usou, você é foda, você é uma mulher forte, você é uma mulher capaz, você é uma mulher segura, você resolve a coisa toda, as pessoas te escutam. Mas na sua vida pessoal, me desculpa, mas sua vida pessoal é uma bosta. E aquilo, eu entrou assim, eu falei assim, meu Deus, ela tem razão. Ela tem razão, porque a pessoa que trabalhava, que se dedicava ali 12, 15 horas, até quase 17 horas por dia ao trabalho, essa pessoa nunca ia conseguir equilibrar a vida pessoal. Essa pessoa nunca ia conseguir ter um casamento saudável. Essa pessoa nunca ia ter uma saúde. Eu não tinha saúde, eu não tinha mais nada. Eu me entreguei à questão do trabalho, à questão da faculdade, no fazer. E eu, hoje em dia, eu não faço mais isso. Hoje em dia, que eu tenho o meu limite. Deu, não deu tempo. Peraí, eu tenho que fazer os papéis, cumprir os meus papéis na minha vida pessoal. Então, assim, hoje a minha vida pessoal, não que eu esteja, né, desconexa aqui com a questão da empresa e das coisas profissionais, mas a minha vida pessoal, ela pesa muito. Hoje eu tiro ali, o tempo realmente de qualidade. Porque antes eu falava, não, mas eu fiquei com tal pessoa, eu estava junto. Mas será que eu estava realmente junto? Eu ficava muito no celular, né, atendendo muitas ligações. Então isso me prejudicou bastante. Então eu falo para vocês assim, né, eu encontrei aos 25 anos uma pessoa assim completamente fragilizada, porque aí como que você olha para uma pessoa e fala assim, não, ela é uma boa profissional. Mas tá, essa boa profissional, ela não tem para quem ela voltar à noite. Essa boa profissional, ela não tem uma saúde. Se ela, eu ia no médico, Janete, era até engraçado. Eu ia no médico, descobri um problema. Ia no outro especialista, era outro problema. Teve uma fase que eu fui no gastro, eu tava com problema no estômago, eu tava com problema no intestino, eu tava com problema de intolerância e tava tudo um caos. Aí hoje eu até brinquei, né? Eu falei assim, gente, eu acho que minhas intolerâncias acabou. Porque assim, tá tão leve porque que eu não tô passando mal, eu não tô sentindo mal, né? Eu tenho feito a questão da dieta, sigo uma dieta um pouquinho restrita, mas às vezes quando eu tô ali fazendo as estripulias, vamos falar assim, não tô sentindo mal igual eu sentia antes. Então eu falo, gente, eu acho que hoje o termômetro da minha saúde é muito importante para mim. E foi até engraçado, eu fiz um check-up, acho que mês retrasado, e a médica respondeu o e-mail, né? Porque olha a pessoa aqui, né? Não teve nem tempo de ir ao médico mostrar os exames. Eu mandei por e-mail. Respondeu o e-mail assim: seus exames estão excelentes. Ah, aquilo ali eu ganhei o dia, o mês. Mês, Eu fiquei um ano. tão feliz. Eu falei assim, nossa, anos-luz para conseguir isso, né? Exames excelentes, eu fiquei muito feliz, né? E eu falo assim, às vezes a gente não consegue enxergar aquilo que a gente está plantando, porque do ano passado para cá tem sido feita muita plantação de tudo, né? Do campo emocional, e aí cadê, né? O resultado. Ainda mais a gente que é hiperrealizador, a gente gosta de apalpar, ver o resultado. E assim, eu falo que eu consegui ver o resultado na parte da minha saúde, eu consegui ver o resultado na parte do meu relacionamento. Hoje eu consigo ver na parte aqui da empresa, porque as coisas estão tá fluindo muito bem, né? Apesar de
às vezes ter, né? A gente como empreendedor nesse Brasil, ainda mais a gente que trabalha com um item que se o dólar subir, sobe preço. Se o dólar baixar, cai preço. Aí os clientes falam assim, mas essa proposta que vale um dia, é um dia. É o hoje, né? Até a gente brinca com o cliente, é o hoje, amanhã a gente já não sabe o que vai ser. E aí eu falo assim, nossa, isso ficou claro até na parte dos negócios, né? Porque a gente usa muito isso hoje no negócio, é no presente. Aí às vezes o cliente fala assim, mas e se amanhã o dólar abaixar? Aí a gente tem que falar, né? E se o dólar amanhã subir, dobrar? A gente está muito vulnerável. E assim, por a gente estar vulnerável, eu falo assim, gente, hoje eu acredito que eu me encontrei, né? Eu me encontrei aqui na questão da empresa, nas questões do relacionamento. Eu vejo que muita coisa que a gente tem inspirado outras pessoas, outras mulheres. A gente tem algumas mulheres aqui, alguns colaboradores, né, que chegou até a empresa. Eu fiz até esse encaminhamento, a Geisa entrou, É. mandou bom dia. Eu fiz esse encaminhamento para a Geisa, e aí eu fiz o encaminhamento para a Geisa porque eu falei assim, Geisa, preciso da sua ajuda aqui, né, com isso, isso e isso. E assim, ela, além dela me ajudar, ela ainda me passou um feedback que eu vou falar para vocês. Rapaz, eu não tem, de verdade, não tem Pix que pague, não tem dinheiro que pague, sabe? E aí, na mesma semana, eu escutei uma frase assim, Renata, o seu coração é gigante. E aquilo eu fiquei assim, é mesmo? Meu coração é gigante e isso me mostrou que o acorde para amar, ele estava muito visível para as outras pessoas também. Não era só para mim, não estava lutando aqui uma missão sozinha, né? As pessoas estavam vendo. Então isso foi gratificante demais. Sim, sem falar, né, que hoje a gente olha para vocês, parece mais jovem, uns 10 anos. Ai, que coisa boa! Verdade. O batom, hoje, engraçado, né? Quando eu comecei ali a gestão emocional, eu falo assim que eu tava num caos terrível, né? E eu tava andando muito mal arrumada, muito ali, vamos falar assim, desleixada. E eu tava passando por uma transição que era meu esposo, ele até então ele tinha a esposa dele que estava junto com ele, que era a esposa, a empreendedora junto com ele. De repente, quando as crianças veio morar com a gente, que são 3 crianças, eu virei o quê? A Renata, a mãe, a chata, a que tem que cobrar, a que tem que pôr moral em criança. E isso virou um caos dentro de mim. De verdade, virou um caos. Até quando eu comecei a gestão emocional, eu estava tomando medicamento. Eu tomava medicamento para dormir e medicamento quando acordava para ansiedade. Então, literalmente, eu ficava as 24 horas do meu dia sobre o efeito de remédios. E aquilo ali, eu falava assim, gente, essa não sou eu, não é a Renata. E às vezes, quando eu comecei a gestão emocional, o domingo, não tenho vergonha de falar isso, na verdade eu tenho muito orgulho disso. O domingo eu passava deitada num quarto escuro e era deitada, não tinha vida, não tinha motivos, porque eu também estava tão esgotada de ser a Renata ali de fazer tudo que eu estava esgotada. Eu só queria descansar. Então, assim, hoje, eu até brinco, né? Eu falo assim, já tem um ano já sem um medicamento. Um ano. Às vezes, quando eu vejo que eu tô caindo ali naquela ansiedade, eu falo assim, eu vou ter que tomar o remédio da ansiedade. É hoje que eu vou ter que tomar esse remédio. E aí eu falo assim, peraí, o que eu posso fazer para sair do caos? Aí eu lembro lá do chazinho, eu lembro lá de pegar um solzinho, eu lembro lá de fazer algo que eu gosto, e aí eu busco esse recurso antes de me entregar o medicamento, antes de ir tomar o medicamento. Jogar água nas plantinhas, né? Eu vejo Sim, você com plantinhas. fazendo, não fazendo, não gostava de jeito nenhum. E eu falo assim, hoje, inclusive, é a atividade do Davi, né? O Davi que é a obrigação dele molhar as plantas. Aí tem dia que eu falo pra ele, pode deixar que hoje eu vou molhar. Aí ele fala assim, hoje você tá estressada? Eu falo, não, deixa eu ir molhar as plantinhas que eu
estressar. Então, até eles já conhecem, né? Até eles já sabem a questão da rotina. Hoje eles falaram assim, quando eu saí para vir para o escritório, nossa, hoje você tá bonita, tá toda arrumada, o que que você vai fazer? Aí eu brinco com eles, eu falo assim, nossa, todo dia eu não tô bonita, não, todo dia eu não tô arrumada. Aí eles, tá arrumadinha, mas hoje tá mais. Então, até eles percebem, né? Até eles veem a rotina. Vou... Não, não chora, segura essas lágrimas. Segura. Mas é como você falou, né? Ela é visível para todas as pessoas, né, que convivem com você, porque as mudanças começaram primeiro. Eu falo assim que quando tá o caos, né, tá dentro, tá fora, e a gente acha que tá dando conta, né? A gente fala assim, não, tô dando conta. Mas as pessoas de fora vê e às vezes a maioria não fala, né? Que nem essa sua amiga que teve a coragem de chegar lá e falar assim, olha, Renata, tava, né? Não, Eu falo não, assim, não tá bom. eu falo assim, ela foi muito audaciosa. Não, ela Talvez eu foi muito sua não amiga, teria né? coragem. Porque assim, amiga que é amiga diz a verdade na cara, né? Sim, Quando a pessoa tá precisando, mesmo correndo risco, entendeu? De levar uma burdoada, né? sim. E eu falo assim, é o mais engraçado, né? Em dezembro a gente trouxe um sócio para tomar de conta da parte comercial, porque a empresa estava crescendo e a gente não estava conseguindo fazer tudo. E ele fala assim um negócio para mim que eu acho muito engraçado. Ele fala assim, Renata, você é tão engraçado que você sabe o que você tem que melhorar. Você sabe onde você errou, você tem uma percepção do que você precisa fazer muito grande. Então, assim, hoje eu tenho isso. Peraí, eu errei aqui. Não, eu tenho que resolver isso. Nossa, eu tenho que melhorar nesse ponto. Mas há anos atrás eu não tinha essa percepção. Eu não tinha. Eu precisei de uma pessoa praticamente da mesma idade que eu falar isso para mim. Falar assim, olha, não tá legal. Você como profissional tá legal, mas como pessoal não tá. E eu lembro que quando eu fui para Brasília, no Reconexão, eu cheguei lá e eu tinha que anotar as partes da vida, né? As áreas da vida que queria melhorar. E eu sempre coloquei, se eu estiver mentindo aqui, a Geisa vai me corrigir. Eu sempre coloquei que eu queria resolver esse lado pessoal. O meu lado pessoal, ele era muito me impactava, porque assim, hoje eu falo, se eu não estiver bem, praticamente assim, eu vejo que a empresa dá aquela baqueada, o relacionamento dá aquela baqueada e tudo dá aquela dá um baque, sabe? Então, eu vejo que eu preciso estar muito bem no meu pessoal, muito bem equilibrada com a minha vida, com a questão do relacionamento. Porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, pode não parecer, mas aos 22 anos, quando eu divorciei, né, pela primeira vez, foi um baque muito grande. De tipo, perdi essa luta. E pra gente que é hiperrealizador, a maior dificuldade nossa é perder a luta. A gente não quer perder. A gente não foi feito para perder. E aí, aquilo me baqueava muito. Então, hoje em dia, olhando para o meu relacionamento, como eu era antes e como eu sou hoje, eu vejo muita diferença. Inclusive, quando o nosso sócio veio para a sociedade, eu e o Leandro trabalhar juntos, né? Marido e mulher trabalhando junto, vivendo junto, fazendo tudo junto, a gente tem vamos falar assim, uma liberdade na fala que às vezes para as outras pessoas parecia ser muito agressiva. Pra gente não, tava normal. E por eu ver, né, o meu sócio ele fala assim, nossa, vocês têm que melhorar esse tratamento, vocês dois. Aí ele ficava assim, vocês dois. Porque, gente, conflito no local de trabalho é normal acontecer. Mas ele acho que ele achava assim, pronto, esses dois vão se matar, eles vão se enlouquecer. E hoje a gente melhorou bastante essa questão da conversa, do diálogo, de não ter aquela fala totalmente agressiva. Agressiva. Hoje, assim, ontem mesmo a gente estava conversando e aí ele falou assim, Renata, vocês melhoraram mais, né? Essa mudança no comportamento melhorou muito, porque isso me dava medo. Ele falava que me dava medo. Pensa, marido e mulher trabalhando junto e cada um com a sua atividade, cada um com a sua responsabilidade, que às vezes é muito, muito louco. E um negócio que eu tinha muito era controlar tudo. Eu tenho que controlar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que. Hoje não. Hoje eu falo assim, gente, ó, isso daqui eu vou dar só o ok. Faz.
Faz. Eu fui me libertando disso, desse controle excessivo. Não tem necessidade disso. E eu gosto muito de falar, quando você fala sobre controle, é, que se assemelha, né, um sabonete molhado, né? Quanto mais você aperta ele, mais ele escorrega da sua mão, né? Para esse sabonete estar ali, ó, você vai ter que ficar ali parada ou pegar com cuidado, que ele não vai escorregar. Você vai ter mais controle da situação sem apertar, né? Isso é. E é a pura verdade, assim, né? Às vezes eu por essa questão do controle, gente, eu falo assim, quem me conheceu no passado, se hoje aqui, exemplo, entrasse aqui na live um gestor meu antigo, ou uma pessoa que trabalhou comigo antigamente, ia falar assim, não, Não é? não existe, não. Por quê? No feedback meu, um gestor colocou assim: a Renata é um trator de esteira. Ela passa, ela vai resolvendo tudo, aí ele até falou assim, ela tem que melhorar a questão do diálogo, do relacionamento, pedir ajuda, que eu não pedia. E aí, tipo assim, as pessoas que me conhecem de antigamente, elas falam assim, não, será que essa Renata mudou? Não, a Renata não mudou, não. Mas assim, algumas pessoas que estão passando por essa transição falam assim, meu Deus, Renata, você é outra pessoa. A minha mãe, eu acho que ela é eternamente grata à Geisa. Ela fala, minha filha, você mudou demais. Minha filha, você tá muito melhor, muito mais sociável. Por quê? Por eu ser muito intolerante, às vezes, com as pessoas, eu dava uma resposta. Eu era uma pessoa reativa, eu era uma pessoa ignorante, eu era uma pessoa que falava o que vinha na cabeça. E hoje não mais, né? Hoje eu sou uma pessoa, às vezes, assim, até um pouco, em alguns momentos, mais calada, não sou de expressar tanto a minha opinião. Esses dias eu falei para a Geisa, tive que levar para um caso, fui dar uma expressão, uma opinião sobre uma pessoa que talvez não estava preparada para escutar aquela opinião, essa pessoa quase me matou. Aí eu falei assim, não, não, Renata. E aí me fortaleceu muito aquilo, né, que a Geisa falava pra gente, não queira desacorrentar quem não quer ser desacorrentado, né? Não tem como salvar quem não quer ser salvo. Então, olha tanto que é engraçado, eu sabia disso, mas a minha força do prestativo, de querer ajudar, foi tão grande que eu fui lá e prestei minha ajuda. E a pessoa me ajuda. Aí eu falo assim, gente, depois de quase um ano, né, de gestão emocional, eu estou errando nesse ponto, não é possível. Aí é onde que a gente lembra. Por mais, eu achei tão interessante o que você falou na live com a Rejane, por mais que a gente está na gestão emocional, a gente vai ter ali os nossos momentos, às vezes, de raiva, de ansiedade, e a gente só não pode se tornar aquilo, né? Então, assim, igual eu errei, eu fiquei chateada, eu falava pra você, eu fiquei umas 4 horas, assim, baqueada, com vergonha do que tinha acontecido, mas depois passou, né? Hoje eu entendo que aquilo não é sobre mim, mas é sobre a própria pessoa, né? Talvez ela tá tão no caos, tão na dor, que ela nem quis aceitar, né, a opinião ou a sugestão. Então, assim, a gente vai olhando, vai melhorando, vai evoluindo. E eu falo assim, gente, qual que é o próximo passo? Eu tenho essa ansiedade para saber qual que é o próximo passo ainda, né? Apesar da Geisa sempre falar, a vida acontece acontecendo. Mas no caso, eu esses dias estava até fazendo um comentário aqui, né, com meu esposo. A rotina nossa aqui da casa e até as crianças entraram nessa rotina bem acelerada. Então eu falo assim, gente, a gente tem uma rotina muito acelerada. Então, para as coisas acontecer e tudo muito junto, é muito fácil. Então, qual que será o próximo passo? O que será que vai acontecer de diferente? Porque todos os dias está acontecendo. Essa semana, segunda-feira, eu falei assim, nossa, eu quero logo que o ano acabe. Eu quero que o ano logo acabe, eu quero que chegue janeiro do ano que vem logo. E aí depois eu fiquei assim, mas por que, Renata? Porque a vontade de estar lá no futuro é tão grande, né? Essa ansiedade, essa questão do hiperrealizador e do hipervigilante é tão grande que eu quero que passe logo. Então, assim, Fuga. a gente, a gente entra ali naquele campo de dor, aí peraí, mas por que eu tô querendo que passa logo? Nossa, deixa eu viver esse dia, tá incrível o dia hoje. Goiás aqui fazendo 37 graus praticamente. Hoje tá sol também. Tem dias que eu vou falar com a Geisa,
ela tá lá de blusinha assim, eu tô de blusa. Eu falo assim, ué, ué, né? E quando eu cheguei aí em São Paulo, um frio danado. Eu falei assim, não, Goiânia não tá preparado para isso, não. Mas hoje já tá quente, né? Mas é muito legal, né? Da gente olhar e ver o quanto que você, num curto período, vamos dizer assim, que você parou para fazer gestão emocional, embora você já viesse fazendo, mas de forma inconsciente, né? Porque é, quando você vai ali tentando resolver, tentando dar um jeito, falando assim, isso não tá bom, isso tá fazendo mal para mim. E aí, aos poucos, você vai se tornando consciente. Eu falo que a gente fazia muita coisa antes da gestão de forma inconsciente. Tava certo? Tava, mas a gente não tinha consciência, né? Me faz lembrar, igual quando a gente faz as preces, né? Para Deus desesperada, Senhor, me ajuda. E aí, depois que passou, que deu certo, teve um momento daquele desespero seu que você soube como pedir, porque tem que saber como pedir. E aconteceu. Aí você falou assim, nossa, mas eu pedi daquela vez, deu certo, e agora não tá dando. Porque eu não estava presente, né? Eu estava somente na dor e não estava presente ali para poder receber, né, a direção mesmo do como que eu vou conseguir reagir diante de tal fato. Porque quando a gente fica chateado, como você falou, né, de quando você é prestativa, que você quer resolver a coisa para o outro, né? E, e aí o outro não gosta. Tem gente que gosta, mas aí tem gente que não gosta, né? E aí você dá de cara com aquele que não gosta, e aí você leva um esporro, né? Como você fala, né? E aí você fala assim, nossa, mas eu tava só querendo ajudar, né? E aí a gente vai aprendendo que primeiro você vai precisar olhar para você, né? Falar assim, mas por que que aquilo tá me incomodando, né? Por que que aquilo que a pessoa tá fazendo, gente, tá na cara dela e ela não, não é assim? E ainda mais eu falo assim, né? Ainda mais por eu ter vivido esse processo, né? Eu falo assim, gente, depois da aula de gestão emocional, eu perguntei para o meu esposo, falei, se você me acha que eu sou uma mulher, eu usei esse termo, uma mulher desleixada, ele é. Olha o jeito que você tá saindo, Renata, olha como você tá se vestindo. E aí eu fiquei assim, gente, aonde que eu me perdi? Aonde que eu virei essa pessoa? Porque eu não era essa pessoa. E o tanto que é engraçado, principalmente assim, antes, na questão do profissional, eu fui tomando algumas direções, algumas decisões para me tornar aquela mulher, igual a pessoa falou para mim, Renata, você que no trabalho, você é uma mulher foda. Mas e aí? Lá dentro de casa eu tinha que ser essa mesma mulher foda? Lá dentro de casa eu tinha que ser essa pessoa. Esses dias na terapia, até a Geisa falou, né? Seu esposo precisa da Renata esposa. Quando ele tá precisando de você agora, não é como a Renata empreendedora, não é como a Renata que é a sócia dele. Ele precisa da Renata esposa. E eu falei assim, mas como ser esposa, meu Deus, como? Meu Deus. Aí eu fico assim, meu Deus, o que fazer? O que fazer? E aí entra naquele processo, né? Vou fazer isso, eu vou resolver isso, eu vou melhorar aquilo, eu vou melhorar aquilo outro. E às vezes eu me perco, né? Por eu ser tão ansiosa e ali, às vezes deixar ali como que é o nome do sabotador? O hipervigilante. Eu quero estar ali naquele campo de não saber nem o que eu tô fazendo. Então, hoje, eu falo assim, tudo que eu vou fazer, eu tento tomar a decisão com mais calma. Esperar mais um pouco para depois tomar a decisão. Respirar, eu sempre falo assim, respira profundamente, profundamente, porque às vezes eu tenho algumas clientes que elas já chegam assim, quando eu vou recebê-las, elas já falam assim, né, fala comigo, quando eu tô, né, eu não vou falar nada, né, aí elas vai deitar na maca, aí eu vou lá, pego um olhinho essencial, porque eu já sei que ela tá nervosa, estressada, falado, passa 10 minutos, ela fala assim, gente, você fez alguma coisa comigo, né, mas, na verdade, quando você está muito estressada mesmo, o que você precisa fazer quando você está ali fora de si, né? É parar. Parar, né? Não sei para onde eu vou? Paro. Não onde eu estou agora. O que, que eu posso fazer agora? Eu sempre falo, respira. Profundamente. Porque respirar, a gente respira sem consciência, né?
o dia inteiro, E né? não, às vezes não tem nem consciência disso, né? Eu lembro que um evento que teve, e aí as psicólogas ensinando essa questão da técnica de respiração. E eu falei assim, gente, eu fiquei até com vergonha, eu falei assim, gente, eu tenho tantos anos e eu nunca prestei atenção nem na minha respiração. Então, assim, é a forma como a gente vai levando a vida, né? Assim, eu falo, hoje, o mundo, as coisas, ela cobra muito as pessoas. Eu lembro que teve um ano que eu fui fazer um processo seletivo para uma empresa, uma multinacional. Sempre trabalhei em grandes empresas, empresas multinacional e tudo mais. E lá eu tinha, na época eu tinha 25 anos, eles queriam que eu tivesse o curso de eletrotécnico completo, engenharia completa, inglês fluente, e uma série de outras coisas. E a experiência. Eu falei assim, mas peraí, eu teria que ter começado com quantos anos? Como que eu ia fazer isso tudo? Porque, assim, já era praticamente o quê? Impossível trabalhar e conciliar o curso de engenharia. Era muito difícil. Aí, a pessoa que estava entrevistando, ele queria que ainda tivesse a questão do inglês fluente. Ele queria que tinha tudo. Eu falei assim, não, não vou ser essa pessoa. E eu lembro que eu me cobrei muito. E aí, depois eu parei e pensei assim, gente, eu sou a mais nova que tô... Para não ficar me culpando, eu sou a mais nova que estou concorrendo nessa vaga. E não deu tempo de eu fazer tudo. Infelizmente. Não, hoje aqui eu não. Esse papel aqui não é para mim, porque não dava tempo. Então, às vezes a gente se cobra muito. Hoje em dia eu vejo assim, até eu mesma colocava lá, li hoje 20 minutos. Aí hoje a Renata é aquela que, nossa, não li nenhuma página hoje. Não li nem um parágrafo. Hoje a Renata é a que tem o único livro que ela está demorando meses para ler. Então, essa autocobrança, essa questão desse processo, a gente vai melhorando e enxergando que a gente não é um robô. Né? A gente não é essa pessoa que vai dar conta de tudo, vai realizar tudo e vai ser 100%. Hoje eu tenho essa consciência, mas não tinha antes. Mas e Antes você vai era só. montando o seu checklist, né? Eu falo que a gestão emocional ela vai fazendo uma desconstrução daquilo que você achava que você era, né? Para aquilo que você realmente é, né? Para você poder. Por que a gente fala assim, para e respira, né? Porque às vezes você, no parar e no respirar, você vai tomando consciência que você não quer continuar andando rápido. Você vai andar mais pausado, vai enxergar, observar mais as coisas, mas principalmente observar nós, né, como pessoas, aquilo que a gente está querendo naquele momento. E o engraçado é que quando a gente fala assim, eu tenho um trecho, um parágrafo, né, que eu escrevi e usei inclusive no livro que eu fiz, o primeiro que eu fiz de coautoria, que eu escrevo assim, né? Amar o próximo como a ti mesmo, né? E aí, esse como, ele é muito deixado de lado, né? A pessoa tipo, faz um risco ali e fala assim, amar o próximo mais do que você mesmo. Então, o seu olhar sempre acaba indo para o outro, né? Resolver as coisas para o outro e não volta para você. Né? Então, quando você devolve de novo esse olhar para você, aí você fala assim: nossa, gente, por exemplo, a gente olha para você, você parece que você. Eu não lembro de ter visto você sem batom, por exemplo, entendeu? Uhum. De ver esse brilho que está no seu olhar, esse Ai, sorriso, primeiras entendeu? aulas era só amarela. Nossa, Então, era assim, o amarela. estado de presença foi devolvendo você para quem você realmente é, né? A Sim. Renata, a pessoa. E aí eu falo que essa desconstrução, quando você faz essa desconstrução ali do que você achava que era, e naquele momento você era mesmo, aquilo tudo misturado, né? Um emaranhado de coisas. Aí você vai percebendo que você vai dando conta das coisas, você vai tendo sua vida pessoal, sua vida profissional, né, sua vida social, né, você vai vendo que você, aos poucos, aquilo que você corria, queria tanto, desejava, quando você para um pouco, você consegue dar conta de tudo. E aí eu falava assim, mas se eu parar, então eu não vou dar conta, né? Ó, a hiperrealizadora, né? E aí você vai percebendo, então, Tudo essa precisa. desconstrução, né, de você desacelerar, né? Como que foi para você? Olha,
Foi difícil porque eu sempre fui aceleradona, né? Então, às vezes, ali, mas começou ali na questão da terapia, sempre no início da terapia, sempre me falava, Renata, olha, até o seu tom de voz, a forma como você fala muito rápido, isso diz que você é uma pessoa extremamente ansiosa. Você tem que falar mais pausadamente, você tem que conversar mais tranquila, você está muito agitada. E aí eu ficava assim, gente, mas como? Como que eu vou falar mais pausadamente? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo outro? E aí sempre vinha o como, né? E em alguns momentos, quando eu escutei lá que eu tinha que anotar as coisas que eu queria realizar e etc, eu comprei um simples, eu falo assim, um simples caderno, eu tenho esse caderno até hoje, e comecei a anotar. Porque eu percebia que quando eu pensava 500 coisas ao mesmo tempo. Quando eu anotava uma, duas, três linhas no máximo. E aí eu vi que para onde que eu estava perdendo? Para minha própria mente, né? A minha própria mentalidade ali muito acelerada em fazer, 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 mas quando eu ia colocar no papel e quando eu ia executar, aquilo ali era pouca coisa, não era aquilo tudo que a minha mente estava projetando. Porque assim, a minha mente é o seguinte, vou fazer isso, mas isso pode dar errado, isso pode acontecer, isso pode... Isso. E quando você vai lá e executa, você vê que pronto, você encurtou o caminho, né? Então, muitas das vezes, eu queria executar. Um dia tive um gestor e ele falou para mim assim, Renata, aí ele usou aquela metáfora, né, de cortar as árvores. Primeiro se amola o machado, depois ir cortar as árvores. Então, eu falo assim, lógico que naquele momento eu não queria escutar aquilo dele, é lógico. Né? Eu era uma menina, vamos falar assim, uma menina de 23 anos, eu não queria escutar aquilo, que eu tinha que amolar o machado para depois eu ir fazer. Não, eu não queria escutar aquilo. Né? E as pessoas, um dia minha mãe falou assim, nossa, minha filha, você é responsável demais. Eu falei assim, mas minha mãe tá doida. Né? Como fala para mim que eu sou responsável demais. Eu tenho que ser irresponsável, mas eu vi o que ela hoje eu enxergo o que ela quis me dizer. Eu estava levando a vida a sério demais e eu estava deixando as outras coisas. Eu estava deixando de viver por conta daquela seriedade que eu estava querendo levar. Então, assim, muitas pessoas chegavam e falavam algumas coisas, davam alguns toques, mas eu não queria escutar. Simplesmente eu não queria escutar as pessoas. Até que eu cheguei ao ponto de, para, agora você para. Você para, você respira, você analisa o que você vai fazer, mas não foi fácil. Ali parecia que estava o quê? Me matando, porque a Renata sempre foi a de fazer. Aí, de repente, a Renata para, foi tipo assim, nossa, eu tô sendo incompetente. Eu me senti assim, incompetente, porque eu tinha parado. Mas tem a necessidade. Chega uma hora que eu falo assim, a vida cobra, a vida, se você não parar, a vida vai fazer você parar. Eu lembro que um dia eu fui numa consulta e aí eu falei pro doutor assim, mas por que que eu tô com isso? Por que que eu tô doente? Aí eu já tinha feito uma série de exames, aí ele falou assim, você chegou aqui no meu consultório, sua consulta estava marcada para 1h40, certo, Renata? Deu certo. Você chegou aqui 2 horas da tarde, você chegou com 20 minutos de atraso, porque você veio direto do seu trabalho, não foi? Foi. Pois é, você precisa se organizar, você precisa parar, você precisa ter qualidade de vida. Você não tem qualidade de vida. E aí, quando o médico falou isso pra mim, eu tava com colesterol alto, eu tava com pré-diabética, eu tava com problemas, tinha que fazer até cirurgia, eu tive que fazer uma cirurgia de emergência praticamente. E eu falei assim, eu vou ter que parar, porque a minha saúde tá me parando. A minha saúde tá puxando um freio de mão e tá falando, ó, aqui não tá bem. Então, eu falo que foi na primeira parada foi forçada. Foi forçada. Porque quando você se vê doente, quando você se vê que você vai ter que fazer uma cirurgia. Eu peguei um atestado, eu lembro até hoje. Eu peguei um atestado de 14 dias, porque eu não queria entrar pelo INSS. Na época eu trabalhava de carteira assinada. E aí, nesse período, a minha avó faleceu. Foi tudo junto. Minha avó faleceu. E eu falei assim, eu não vou parar, né? Nesse momento, agora, eu tô de atestado, tá muito complicado, mas eu não vou parar, eu vou continuar. E eu voltei a trabalhar nos 14 dias. Conclusão, eu tive um processo de hemorragia, cirurgia, eu não me recuperei bem.
e fiquei mal de novo. Então, assim, se eu tivesse realmente parado os 14 dias, repousado, descansado, talvez isso não teria acontecido. E eu fui vendo a questão, eu sou muito preocupada com o retrabalho, eu fui vendo que o retrabalho acontecia na vida pessoal também, né? Porque era um retrabalho. Eu ter que voltar novamente, eu ter que ir para outro lugar que eu não era o lugar onde eu queria estar. Então, isso foi falando assim, Renata, você tem que parar. Renata, você tem que se organizar. E eu falo assim, foi na força da saúde mesmo, quando eu vi que não tinha outro jeito, né? Eu não era um robô, não era uma máquina e eu tinha que parar, eu tinha que me respeitar. Eu falo assim que em alguns momentos eu não respeitava a minha saúde. Não tinha horário de almoço. Hoje a gente tem aqui na empresa horário de almoço, é bem sagrado. É raro um dia que a gente não cumpre aqui o horário de almoço. Agora pensa, um ser humano ficar se poupando do horário de almoço, de uma refeição, qual combustível vamos usar a comparação de um carro, qual combustível que esse carro vai ter para ir mais longe? Então, assim, era coisas básicas, né? E hoje eu vejo, assim, é tão engraçado, quando a gente fala de gestão emocional e de regulação, esses dias eu estava falando com um amigo meu, ele é engenheiro, e aí eu falando para ele sobre regulação, que ele falou que não está dormindo bem. Eu falei para ele, regulação. Quando você começa a regular, você começa a o quê? Organizar o seu sono, organizar a sua vida. E é tão engraçado que esses dias agora que a minha rotina mudou, meu sono tá todo desregulado. Mas por quê? Porque eu não tô fazendo a regulação. Não tô fazendo ali o básico para dar certo, né? E aí é onde que eu paro e olho. Será que eu tô bebendo água o suficiente? Será que eu tô fazendo atividade física? Esses dias com a intensidade, não tô conseguindo fazer atividade física. Então eu vejo que reflete lá na onde? No sono. Então a gente é assim um conjunto e a saúde da gente, ela para uma hora, ela vai dar o sinal. Eu sempre falo que o corpo ele é fofoqueiro, né? Ele vai mandando sinais, ele manda sinais, aí você fala assim, não, deixa, eu tô ocupada agora. Aí ele manda mais sinal, você fala, continua ocupada. Aí ele manda outro sinal, continua ocupada. Ele fala, então, vou dar-lhe uma rasteira, quero ver se você vai continuar ocupada. Aí você ocupa, E é né? aquela coisa, né? Às vezes a gente não quer parar, a gente não quer ali descansar, mas se viesse uma coisa de força maior, hoje eu penso assim, se viesse uma coisa de força maior, eu pararia ou eu continuaria? Aí se a resposta for eu pararia, eu paro. Já deu, já chegou no meu limite. Ontem, pela gente ter ido para São Paulo, para Intersolar, a nossa agenda ficou bem conturbada aqui, bem tumultuada. Ontem, quando deu, era 8 horas da noite, ainda estava aqui trabalhando. Quando deu 8 horas da noite, falei assim, pronto. O que eu fiz, eu já fiz até agora. Agora eu vou fazer outras coisas, eu vou ver como que tá a minha família, eu vou resolver algumas coisas que eu tenho ali pessoal para poder fazer. Mas eu me dou esse basta. Antes não, vou falar uma coisa para você. Antigamente eu ficaria aqui até 11 horas da noite no escritório, tentando fazer algo que às vezes nem ia sair, porque o corpo já estava tão cansado, a mente está tão cansada que você não produz mais. Mas eu ficava me enganando que estava produzindo, quando na verdade não estava bem. É, é, é a questão mesmo de você ir sempre voltando esse olhar, né, para quem você é. Como você falou assim, hoje você já para observar e você já faz essa pausa, coisa que você não fazia antes. E tudo como a Geisa fala, né? Autoinvestigação, né? De você fazer isso o tempo todo. É o tempo todo. Aí fala, vou ter que fazer isso todo dia. Todo dia. Né? No hoje, no hoje. Porque se a gente não fizer isso, mesmo hoje a gente sabe, né? Hoje, quando você tem gestão emocional, como você falou assim, às vezes você vem lá de uma rotina muito acelerada, mas você já pontuou, você já sabe que foi porque você ficou ausente alguns dias, a questão do corpo, quando você, né, no seu caso, você viajou, né? Veio aqui para São Paulo, né? Então, querendo ou não, muda o clima, muda as pessoas, muda o evento, mudou toda a sua rotina. Então, você já pontuou, você está presente. Você fala assim, então, isso daqui foi um caso eventual, né? Que não é uma rotina. Então, aos poucos, o nosso corpo ele vai se habituando e voltando ao normal. Então, eu falo assim, quando você tem gestão emocional, você consegue pontuar, olhar onde você consegue melhorar e fazer o como você vai melhorar. Ó, deu tal horário, pronto, pausa, né? Para você cuidar das outras áreas, né?
E assim, uma coisa que eu acho muito interessante é porque antes eu ficava assim, eu vou pedir ajuda para quem? Eu vou conversar esse assunto com meu pai, vou conversar isso com minha mãe, eu vou conversar isso com meu esposo, eu vou conversar isso com a amiga, eu vou conversar isso, né, talvez com o sócio. Com quem que eu vou conversar esse problema? E hoje, primeira pessoa que eu converso é comigo mesma. Peraí, Renata, por que que tá assim? O que que tá acontecendo? O que que você pode fazer? Não, tem como você resolver? Tem. Não, não tem. Peraí, eu vou buscar ajuda. E eu falo assim, né? Eu tô tão assim, eu esses dias até brinquei, falei assim, nossa, eu tô sem vergonha demais. Agora eu peço a ajuda das pessoas. E foi engraçado que um dia um médico falou pra mim, falou assim, uai, quando você ficar, o próprio médico falou, quando você ficar mais velho, você não vai pedir ajuda? Você vai precisar de ajuda. Então, assim, hoje eu falo, hoje eu peço ajuda, hoje eu sou. E quem me, às vezes, me serve ali com alguma ajuda, com alguma coisa, mesmo que seja mínima, aquilo ali já me enche de alegria, porque eu sou complicada para poder pedir ajuda. Né? Então, assim, quando a pessoa vem e faz alguma coisa, nossa, aquilo ali é uma alegria muito grande para mim. Então, assim, eu falei ontem mesmo estava falando um assunto, né, com meu esposo, aí ele falou assim, Renata, isso daí não é responsabilidade de tal pessoa. Eu falei assim, mas eu posso pedir ajuda. E ele ficou assim, falando que pode pedir ajuda. Ela, eu acho que ele pensou com ele mesmo, né? Essa mulher mais posso pedir ajuda. Sim, as pessoas, uma hora ou outra, a gente pode pedir àquela pessoa para nos ajudar. Se for uma coisa que a gente não consegue resolver sozinho, por que não pedir ajuda, né? Por que não buscar um recurso do lado de fora? Porque, assim, às vezes a gente sempre olha para dentro, para nós mesmos, mas às vezes vai ser impossível fazer. Vai ser impossível a gente conseguir sozinho. E eu E, acho que assim, daí é um dos desafios, não só seu, né? Como você já passou por isso, mas da grande maioria das empreendedoras que carrega esse perfil, ó, hiperrealizador e controlador que você falou. Então, assim, só o fato de você se dispor a pedir ajuda, isso já mostra já o quanto a maturidade foi acontecendo devagarzinho, né? sim. Sem pesar. Não, e assim, ó, eu até falo assim, né, a questão da sociedade. O pessoal, algumas pessoas nem sabiam, na verdade, a gente foi comentar mesmo a questão da sociedade, hoje está mais forte. E aí algumas pessoas, mas por que a sociedade? E eu sempre falo, gente, eu e o Leandro sozinhos, a gente não ia conseguir ter braço para tudo. A gente não ia conseguir. Hoje a gente tem, hoje a gente está trabalhando em sociedade, com sociedade. E eu vou falar uma coisa para você, eu acho lindo. Ontem eu estava fazendo uma atividade, o meu sócio José Leandro estava fazendo outra coisa, o Leandro estava fazendo outra coisa. Então isso é lindo, porque quando você vê que está todo mundo ali trabalhando e orquestrando a questão ali do trabalho, da empresa, você fala assim, gente, olha que coisa bonita. Cada um no seu papel, cada um na sua função, e tudo fluindo, e tudo dando certo. Então, é gratificante ver isso dando certo também. Porque, assim, igual ontem eu estava falando, a maior dificuldade hoje das pessoas é relacionamento. É o relacionamento com o sócio. Ah, o brasileiro tem muito isso, né? Sociedade é difícil, sociedade é complicada. Mas o que é de fato complicado é o relacionamento. Com pessoa, né? Não é nem a questão do sócio, né? Não é a sociedade, é realmente o relacionamento com outra pessoa. E é muito legal, né, que quando você fala aí da empresa, né, você trabalha com algo assim que lá atrás já era considerado inovador. Hoje é uma necessidade, né? Sim, É uma sim. necessidade. Olha o olhinho brilhando. Não vai ter escapatória, né? Eu falo assim, a gente não vai ter escapatória, não é por questão assim, é igual eu brinco, falo assim com os clientes, não é sobre ganhar dinheiro, fazer a instalação da energia solar, é de ver o cliente feliz. Quando os clientes aqui recebem a primeira fatura, que vem ali com a fatura mínima de energia, o cliente, nossa, ele se desmancha em elogios, ele acha bom, ele está economizando dinheiro. E eu falo assim, a necessidade do ser humano é economizar dinheiro. Ele ama, ele adora. Então eu falo assim, eu amo o que eu faço por isso, porque ele leva uma satisfação e uma qualidade para a pessoa que às vezes ela não tinha antes. Né? A gente brinca aqui, né? Hoje o carro-chefe aqui de Goiás, por ser muito calor, você vai instalar energia
solar, você vai poder ter ar-condicionado na sua casa. Você vai poder dormir mais tranquilo, porque a realidade daqui é o seguinte: se você dormir sem ar-condicionado, você acorda cansado, fadigado, suado e estressado. Se você dormir ali com seu arzinho condicionado ligado, você vai acordar o quê? Mais disposto. Você vai ter uma noite de sono com maior qualidade. Então eu falo assim, não é só sobre vender o produto de energia solar, é sobre levar a qualidade mesmo de vida para a pessoa. E é tão engraçado quando a gente faz gestão emocional, que a gente quer uma qualidade de vida, a gente quer que essa qualidade de vida se expande para outras pessoas. Então, assim, não é só vender o produto, né? Eu falo assim, a gente aqui é muito mais do que vender um produto, a gente é muito mais do que só uma empresa que vai lá e faz a instalação de energia solar. E é tão engraçado, meu sócio, quando veio para cá, ele tinha muita amizade, muitos relacionamentos. E aí hoje eu tô vendo ele também totalmente envolvido com os clientes e relacionando demais com os clientes. Eu falei assim, gente, olha aí, tá todo mundo aqui entrosado no negócio. Porque não é só sobre vender, né? É sobre a gente construir esse leque mesmo de amizades, de oportunidades. A gente atende um cliente X que é do comércio, esse comércio indica a gente para outro cliente e isso vai virando um ciclo. Sim, Então, isso é muito legal, muito interessante. sim. E hoje vocês atendem só no estado ou você vai ampliar isso para o Brasil todo? Hoje a gente atende todo o estado de Goiás e DF. Por enquanto, a gente não quer ainda fazer em outros estados. Por quê? A nossa mão de obra ela é toda própria. Então, vamos supor, a parte da negociação é própria, quem faz é o sócio responsável pelo comercial. A parte da instalação é própria também, quem faz é o sócio responsável pela instalação. E a parte de projeto, quem faz sou eu. Né, que também é a dona. Então, assim, em momento algum, a gente terceiriza os nossos serviços, o nosso trabalho. Justamente o quê? Garantir essa qualidade na entrega. Porque o que a gente mais vê é problemas com terceirização. Então, a gente hoje não queremos ter esse problema, porque por a gente tratar o cliente muito no pessoal também, trazer o cliente para essa realidade nossa e essa confiança, eu não consigo também pôr uma equipe terceirizada. Então, talvez para atingir mais partes do Brasil, eu não sei ainda como a gente faria. Não, ainda não temos esse plano traçado. Tá indo No hoje, né, Rê? No hoje, no né? hoje. No hoje, e a gente vê também que é uma coisa assim que está crescendo bastante, principalmente a conscientização, né? Não é nem só a questão da conta de luz, como você falou, né? Mas a Sim, conscientização mesmo da energia, né? Renovável, vamos dizer assim, né? Porque daí a pessoa fala assim, nossa, outro dia a gente estava conversando sobre essa questão de energias, né? Fala assim, antes a gente tinha apagão, né? Ó, falta de luz, de energia elétrica. Energia elétrica faz da onde? Ah, é a partir da água. Aí tá acabando a água também. Aí e tudo mais. Aí fica assim, gente, como que vai ser? Aí você fala assim, energia renovável, né? sim. Então, assim, é o boom, né? Eu acho que assim, a modernidade ela chega e muitas novidades, tecnologias podem ser aproveitadas, mas como você disse, o melhor de tudo isso, né? Da empresa que você, como empreendedora, teve que aprender a lidar com o seu emocional, né? Na questão de ampliar, né? E mais do que isso, de trazer isso no relacionamento, isso só foi possível porque você, como pessoa, né? A pessoa da Renata, na essência da Renata, desabrochou, né? Rejuvenesceu, sem fazer tratamento de rejuvenescimento, só fazendo gestão das emoções. É claro que tem, a gente sempre fala, né? Tem a questão do autocuidado, que a gente vai aprendendo a ter com nós mesmos, né? Que é o nosso respeito, primeiro com a gente, e a partir do momento que a gente tem esse respeito com a gente, automaticamente é como se fosse uma luz mesmo, né? Da energia solar. Na onde está a luz, você amplia. Você não precisa fazer nada, apenas seja, né? E Apenas seja. a questão mesmo da energia solar, eu hoje o principal foco é a questão da economia, mas se a pessoa ela analisar direitinho, ela vai ver que ela também está sendo uma pessoa mais sustentável. Porque assim, igual eu falo, hoje energia solar,
a gente tem que conscientizar primeiro o nosso público, né, o nosso cliente, para depois a gente, de fato, conseguir efetuar ali a questão da venda. Por quê? Eu falo assim, o brasileiro, ele foi criado o seguinte, você vai crescer, você vai fazer uma faculdade, você vai comprar uma casa e você vai comprar um carro. Ninguém falou, você vai instalar, você vai colocar energia. Oh, você vai ter que ser uma pessoa sustentável. Olha, recicle o seu lixo. Olha, faz. Não. Por mais que a escola ali ela ensina muito pouco em relação ao que a gente tem que fazer hoje. Eu não reciclava meu lixo, né? Comecei a reciclar o lixo com a Bruna, minha irmã. Ela me ensinou isso. E a quantidade do lixo reciclável que você tem na sua casa é muito grande. E aí você para pensar o seguinte: eu tenho que mudar, eu ofereço energia solar para as pessoas, mas será que de fato eu sou uma pessoa que estou contribuindo com a sustentabilidade? Então, assim, a gente para olhar para dentro de nós mesmos também. E o que a gente faz como pessoa, isso vai se expandindo, isso vai conscientizando outras pessoas, vai mostrando outro universo, vamos falar assim, outro universo para as pessoas. Porque muitas coisas a gente não foi ensinados, né? Eu vejo essa questão emocional, a gente não foi ensinado. A gente não foi ensinado para lidar. Eu brinco, eu falo que eu já quebrei 3 vezes. Novinha assim, eu já quebrei 3 vezes. Porque ninguém me ensinou gestão financeira. Ninguém me ensinou gestão emocional. Ninguém me ensinou sobre relacionamentos. Parece que o conhecimento era pouco demais. Hoje, graças a Deus, né? Tem live, tem YouTube, tem internet, tem tudo. Então hoje tá mais fácil também para as pessoas buscar o conhecimento. Mas eu vou falar para você, errar é muito ruim. É aprender errando, é difícil. Então eu falo assim, brincando aqui com o tema, né, da live, eu acho que eu inspiro por conta disso, porque eu já errei, eu já fui lá, eu já quebrei a cara, eu já errei ali. Hoje eu não erro mais. Então acho que isso faz inspirar outras pessoas, porque eu já cometi esses erros, né? Eu até brinco. Hoje a gente tem algumas pessoas aqui mais novas na empresa, eu falo assim, eu já fiz isso e deu errado. Não faz. A gente, a gente vai, realmente o exemplo toma de conta, né? Porque a gente usa o próprio exemplo nosso para poder, às vezes, mostrar uma outra realidade para as E não, pessoas. não tem mais nada mais enriquecedor do que isso, né? Você ser o exemplo, né? Você mostrar seu exemplo. Eu sempre falo que eu trago aqui, né, no quadro Histórias que Inspiram, o desafio de ser você, é, histórias de pessoas que, como você disse, eu também já errei, eu fui capaz, tá aqui contando a história, que a gente nem sempre precisa errar para poder aprender. A gente pode se inspirar na história do outro e falar assim, nossa, se a Renata, tão novinha, conseguiu, ela já passou por tantos problemas de saúde, né? De perder o horário do médico, né? Porque estava estressada correndo, sem ter horário para nada. E hoje você, olha para a empresa, olha para um relacionamento, né? Mãe de 3 filhos, né? Que veio junto, né? Então você se transformou naquilo que você precisava ser para a realidade que foi se apresentando para você. Então é possível, sim, né? Você conseguir ir levando, e mais do que isso, você estando presente, né? No hoje. Eu falo, não tem como você desenvolver nada, nem ter gestão emocional, nem desenvolver a sua empresa, se você não focar no hoje. Porque no hoje, o que você precisa fazer? Você precisa fazer seus projetos, a área comercial precisa fazer a parte dele, cada um fazer a sua parte, no hoje. Né? A gente precisa planejar? Precisa, mas o nosso foco tem que ser na onde eu estou, na onde meu corpo está, né? Sim, Eu posso dar um pulinho lá na frente? Posso, devo, inclusive, né? Porque eu preciso, por exemplo, estou fazendo algo aqui que vai me exigir que eu tenha compras, né? Por exemplo, eu estou lá atendendo, fazendo uma massagem, eu preciso do quê? Eu preciso ver se eu tenho creme, se eu tenho luva, se eu tenho papel de maca, se eu tenho os descartáveis, né? Então eu preciso, de alguma forma, falar, nossa, acabou aqui, eu preciso projetar, preciso planejar para comprar e tudo mais. Então, mas não focar, meu foco é aqui, no realizar, no estar hoje aqui no presente. Foi maravilhoso ter você aqui dividindo um pouquinho, né? Porque se fosse contar tudo nos detalhes, né, a gente ia ficar o dia todo aqui. Mas eu quero que você deixe uma mensagem, né, para todas as pessoas que passaram aqui com a gente, que vai estar aqui no hoje, depois assistindo, né? Eu falo assim, eu honro muito
a sua vida, por você ter se permitido estar aqui, como você falou, também foi um desafio. Sempre vai ser um desafio, né? A gente vai estar sempre subindo mais um degrauzinho, né? Para a pessoa que está assistindo aqui no agora, para quem já passou, para quem vai voltar aqui de novo, é sempre no agora, né? A live está gravada, eu vou assistir, você está aqui no momento agora assistindo. Então, eu quero que você deixe uma mensagem, assim, daquilo que marcou você e que você quer deixar como inspiração para quem vai estar assistindo a gente. Olha, eu acho que a principal mensagem minha é a pessoa buscar ajuda. Não se envaidecer na vaidade, no ego, mas sim buscar ajuda. Que seja a ajuda de um profissional, que seja uma ajuda espiritual ou de uma mentoria. Mas buscar alguém que vai te ajudar a enxergar coisas que talvez você, na sua realidade, não está enxergando. Ai, que lindo. Que lindo. Eu Já quero agradecer e eu amo muito a sua vida por você estar aqui com a gente, tá? Foi um prazer, né? Você viu pelo que a hora passou e ó, já estamos aqui há sim, mais de uma hora. pois é, obrigada pelo convite, tá? Eu espero, né, ter contribuído e contribuir sempre com as pessoas. Muito, muito. Um beijo. Tenha um Beijo, excelente. tchau. Obrigada. Tchau.